Olá, vamos começar a nossa apresentação de hoje falando sobre o tema INSS Desoneração, mais um tributo, nesse canal de formação fiscal, com o tema geral, Introdução à área fiscal tributária. Agradecemos quem vem acompanhando. O pessoal tem falado que a gente está um pouco rápido, só que um detalhe, essa apresentação é um pouco pequena, o espaço para a gente colocar no YouTube apresentações, então pedimos quem tiver dúvida que faça pergunta e conforme seja a gente grava um vídeo complementando algum vídeo que a gente fez que de repente ficou rápido e ficou talvez incompreensível para alguém. Não existe pergunta boba. Quem gostou, dê o like, por favor, faça como eu disse, comentários e se inscrevam e marque o sininho para assistir. Vamos lá, começar. INSS Desoneração. O INSS Desoneração, deram esse nome a esse tributo, que na verdade é uma mudança de pagamento. Ao invés de pagar os 20% lá da empresa sobre a folha de pagamento, que é o padrão, a empresa ela recolhe o valor que reteve do empregado, mais os 20% que é padrão, mais alguns outros índices percentuais que são conforme o tipo da empresa, se ela está vinculada, beneficiada pelo sistema S, a parte de SENAI ou SENAC, conforme o ramo da empresa, e também índice de risco de acidente. Então tudo isso está lá, quando chegar na parte de folha de pagamento, do encargo social e INSS, a gente tratará mais detalhe. Bom, então existe esses 20% lá, que em algumas situações a lei permitiu que se pagasse 20% sobre o faturamento. Vamos explicar o que é isso. Na verdade, ele passa a ser tratado nessa situação como um tributo, assim, mais claro, um imposto, porque ele é recolhido através do DAF e não através da GPS. A Lei 12.546, que trata disso, coloca que aqueles 20% da folha de pagamento, na hora que a empresa gera compensando os 20% totalmente e paga ela através da apuração do faturamento. No seu artigo 7º desta lei, ele cita que até 31/12/2020, então essa lei da desoneração, que inclusive vem se discutindo muito para ampliar as situações de quem pode optar, ela, de qualquer jeito, atualmente, ela vai até 31/12/2020, ou seja, para o ano. Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta em substituição às contribuições previstas no inciso 1 e 3 do caput do artigo 22, lei tal, ou seja, os 20% sobre a folha de pagamento. Então, poderão contribuir sobre a receita bruta. A receita bruta, a gente já viu que é o conceito, que é todas as receitas da operação da empresa, inclusive qualquer outra receita que não seja exatamente da operação, então ela vai ser tributada aí. O que ocorre é o seguinte, por exemplo, se ela tem 90% de uma atividade que ela pode fazer, aqui a questão da opção por INSS de exoneração, ou seja, 20% sobre o faturamento, e ela tiver 10% em outra atividade, vai prevalecer a de 90% e ela calcula sobre o total. Mesmo porque toda empresa tem uma área administrativa que não trabalha exatamente para a operação, para o objetivo da empresa, e sim para a administração. Então, esse pessoal administrativo, o custo nela vai entrar como considerando que ele seja a folha de pagamento e, consequentemente, base de cálculo para definir uma situação ou outra. Vamos ser um pouco mais claro. Na verdade, o que a gente está citando é o seguinte, é que a base a cálculo vai ser sobre o total da folha de pagamento, independentemente da sua atividade, inclusive a parte administrativa, mas prevalecendo a atividade dela que tem maior preponderância nela. E, consequentemente, isso vai ser, se ela fizer a opção pelo faturamento baseado nisso, ela vai lá levar em conta a atividade principal. Na linha 1, as empresas citadas, referidas nos parágrafos 4 e 5 do artigo 14, ou seja, empresas de TI, incluindo call center, as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiro com itinerário fixo enquadrado nas classes 49.21.3 e 49.22.1. Isso aí é a mesma coisa, lá tem a listinha. 4. As empresas do setor de construção civil enquadradas nos grupos 412, 432,
ou seja, construção civil. Aí tem uma questão que até um certo ano, 2012, 2015 por aí, 2013, as empresas também estavam enquadradas no outro KNAI, que eram as empresas de construção pesada, ou seja, de infraestrutura, de estrada, tudo mais, terraplenagem, só que essas empresas em determinado ano saíram. Tratado como contribuição previdenciária recolhida através de DAPA, né? A gente falou aqui, só a introdução, para se lembrar que ainda tratamos do mesmo assunto. As empresas de transporte ferroviário de passageiro enquadradas nas subclasses tais, as empresas de transporte metroviário de passageiro. Vejam que ele tratou muito das empresas de transporte ferroviário, metroviário, rodoviário. No seu parágrafo 6º, cita que no caso de contratação, conforme o caput, né, o caput do artigo, que é o artigo 7º, mediante cessão de obra da forma definida pelo artigo 31 da lei tal, e para fim de realização de responsabilidade solidária, a contratante deverá reter 3,5% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviço. Isso aí gerou um pouco de controvérsia no início, porque na verdade a Instrução Normativa 971 cita, né, que é 11%. Só que para os efeitos das empresas que estão na base vamos dizer assim, de desoneração, desculpe, o percentual a ser retido dela não é 11%, é 3,5% sobre o valor bruto da nota fiscal. Por quê? Porque esse valor que vai ser retido lá, ele vai ser descontado na folha de pagamento e não no recolhimento do INSS de desoneração. Naturalmente, se eu deixei de pagar 20% lá, na folha de pagamento, estou pagando agora sobre o faturamento, meu INSS apurado lá na folha vai ser menor. Então, ao invés de 11%, a legislação baixou para 3,5% percentual. Base de cálculo continua a mesma, conforme a situação tem sua base de cálculo. Mais máquinas pesadas, menor base de cálculo, né? Pavimentação, por exemplo, é 35% a base de cálculo, porque considera que o maior custo são as máquinas, ou seja, o custo de homem é muito baixo. Na Instrução Normativa 971, como falei, né, ela é enorme, no seu artigo 117 e 118 estarão sujeitos à retenção se contratados mediante cessão de mão de obra. Então, lá o artigo tem as atividades que terão a retenção obrigatória pelo contratante. No caso, 3,5%, se ele tiver desoneração, ele tem que informar a empresa que ele está em desoneração, senão o cliente dele vai poder reter 11% na ignorância de não saber disso. No seu artigo 143, aí ao contrário, ele cita que não estão sujeitos à retenção, as prestações de serviços tais. Então é uma lista enorme, a gente não vai colocar aqui, mas quem quiser ver o seu enquadramento é só ir lá. A base de cálculo. A base de cálculo é o faturamento, mesmo a base do PIS e COFINS, 100%. Alíquota. A alíquota, a competência até novembro de 2015 era a regra geral 12%, e depois passou a partir de novembro de 2015 regra geral de 4,5%. O que acontece? Isso aí, esse percentual era calculado baseado nas obras, e aí tem que ser feita uma apuraçãozinha. No caso das construtoras, deve ser feito por obra. O que acontece? A empresa vinha com uma obra que era calculado 12%. Se ela passa agora, a obra continua em dezembro de 2015, ela passa a ser de 4,5% o percentual a ser calculado sobre o seu faturamento. Ocorre que, por algum motivo, a nota fiscal é devolvida ou cancelada, e aquela nota vai ser devolvida. A nota, vamos dizer, ela foi calculada o faturamento sobre 12%. Quando voltar, o que é que acontece? Não existe a possibilidade de fazer o estorno de 12%, porque uma vez que a regra passou a ser 4,5%. Então fica confuso isso aí, infelizmente, o próprio sistema não adequou-se a isso e ele passa, se fizer um estorno, para desconsiderar o valor, ele terá 4,5%. Observação. Empresas com KNAI tais mantêm ali 12% até finalizar obras que começaram antes de novembro. Construção civil, artigo 2º da Lei 13.161.
Observe aí que a alíquota continua para as obras antigas e para as obras novas 4,5%. Ocorre que nas declarações onde se coloca esses valores, não está bem qualificado assim. Então, lá precisa o contador ter um pouco de mão de obra para ver isso. Observação: a opção pela desoneração é vantagem quando a base do INSS da folha de pagamento for superior a 22,5% da base de cálculo da receita. O que acontece aí? O faturamento, por exemplo, de 100 mil da empresa, folha total 30 mil reais. Isso é o exemplo. Se eu calcular 4,5% sobre o faturamento, eu vou ter 4.500 reais. Se eu calcular 20% da folha de pagamento, que é a opção sem desoneração, eu vou ter 6 mil. Óbvio, como a folha de pagamento ultrapassou 22,5% do seu faturamento, então o valor de INSS a ser recolhido com base na folha foi de 6 mil ao invés de 4.500. Então aí a empresa faz a opção. Lembrando que essas opções são sempre em janeiro para que prevaleça durante o exercício. Não pode ficar mudando simplesmente. O vencimento, dia 20 do mês seguinte, o dia útil imediatamente anterior. É a mesma regra do INSS, ou seja, o mesmo vencimento. Bom, agradecemos novamente, a gente encerra por aqui. Pedimos, quem não entendeu algum detalhe, que a parte do INSS de desoneração, embora se aplique a poucas empresas, ainda é um pouco confuso. E aí podem fazer questionamento e pergunta que a gente responderá imediatamente. Muito obrigado, se inscreva no canal, marque o like se gostou realmente. Não se esqueçam de se inscrever e marcar o sininho. Também compartilhem com os amigos, porque é bem interessante isso. Muito obrigado e até a próxima.